Você tem a sensação de que a sua vida está sem vida, sem cor, sem graça, sem ânimo, automática? Não é que você esteja necessariamente doente no processo de depressão. E apesar de eu ser psiquiatra, nem toda psiquiatria fala sobre depressão, sobre medicamentos, sobre rótulos. A gente fala sobre a vida. O adoecimento, na maior parte das vezes, é um adoecimento ético, moral, cultural, social. E eu vejo as pessoas chegando aqui ou conversando ou trazendo questões de vida, filosóficas, por assim dizer. Então, será que o que você vem sentindo em relação a sintomas, tristeza, angústia, depressão, aquela inquietação, ou até mesmo o processo de você não se sentir tão feliz como poderia, né, como você sonhou, será que é porque a sua vida não está se encaminhando pelo caminho que você gostaria? E o que tem a ver isso? Né? O sintoma, muitas vezes, aquela angústia que a gente sente, não tem a ver com uma doença em si. Tem a ver com um sensor. Nosso corpo está detectando que nós não estamos no local certo, na posição certa, naquele relacionamento correto. E esse sintoma vem como um sensor. Então eu sempre faço convite para que meus pacientes vejam o sintoma de uma forma mais gentil, né? E que percebam que o desconforto é o que nos faz levantar e buscar outras coisas. Por exemplo, se eu estou nessa cadeira e ela está super confortável, gostosinha, eu não vou levantar e me mudar. Mas se eu sento e aquilo me incomoda e eu estou desconfortável, eu estou com a dor, eu vou levantar e vou buscar uma outra cadeira. Basicamente, os sintomas, a insatisfação, vem do processo da ausência de olhar, compreender o que está de errado, o que não está corroborando, que não está caminhando conforme os nossos propósitos, ideais e objetivos de vida. Sim, porque no nosso final de vida nós não vamos questionar só o que construímos do ponto de vista material, mas aquilo que nos guiou, aquilo que construímos no nosso ser, as nossas virtudes, as nossas qualidades, as nossas relações com família, com amigos, com pessoas que nos ajudam e que nós ajudamos durante toda a nossa caminhada. E pensando nisso, eu decidi, depois de algumas consultas, parar um pouquinho os atendimentos e falar sobre essa filosofia do que é a vida. O que é que impede que a gente adoeça cada vez mais, que a gente precise de tratamento ou que a gente já esteja em tratamento, mas possa melhorar, sair do buraco, como a maioria chega aqui falando, doutor, eu tô no buraco, né? Primeiro de tudo, poder avaliar em que momento de vida você se encontra, o que não tá legal, né? Poder pensar, mas pensar sem trazer grandes ruminações sobre o que não está legal. Pensar com o sentido de modificar aquilo que pode ser modificado. Essa semana eu assisti uma filósofa maravilhosa, Lúcia Helena Galvão, falando sobre a construção das virtudes da nossa vida. Então, se hoje eu sou jovem, eu quero chegar na terceira idade, e eu quero encerrar minha vida bem, eu tenho que ter um projeto, como uma casa. Olha só que analogia linda, Eu tenho que ter um projeto de uma casa, e em cima daquele projeto é que o pedreiro, os funcionários, que no caso sou eu mesmo, vou poder construir a minha vida em cima daquele projeto base. Então, se eu não tenho um projeto base da construção da minha vida, com o que eu vou construir? O que eu vou fazer? Vão ser construções soltas, sem nexo, sem funcionalidade, porque elas não vão respeitar aquilo que eu desejei construir para a minha vida. Então, a nossa vida ela tem que ter um propósito, uma base, um projeto. E as nossas ações, a nossa construção em relação ao trabalho, em relação à família, aos filhos, aos amigos ou a nossa própria imagem deve respeitar um projeto, um projeto de ser humano, que era também o que falava e já pregava Santo Agostinho, em seus livros de confissões, desse processo de autoavaliação. Então, além de se ter um projeto bem estruturado do que se quer viver e construir ao longo da vida, esse projeto só é possível se nós pararmos a cada noite e fizermos nossa autoavaliação. O que eu fiz durante o dia?
Como foi o meu dia? Como eu posso melhorar esse meu dia em relação a mim mesma, as minhas atitudes, ou a como eu me comportei em relação às atitudes dos outros, né? Sim, porque os outros nós não controlamos, mas nós podemos tentar, o que é muito difícil e possível, controlar as nossas impressões, as nossas respostas, os nossos pensamentos. E considerando tudo isso, né? Porque o sintoma, como eu falei, é a etapa final do adoecimento. Antes disso, tem toda uma vida que não está regrada com o seu projeto. Eu quero trazer 7 hábitos legais para que a gente possa ter saúde mental, saúde espiritual, saúde como um processo mais amplo de vida. Então vamos lá. Processo de sono e vigília. O que a gente consome no início do dia, no final do nosso dia? Como começa o seu dia? A tendência é que o ser humano consiga manter aquela frequência dos hábitos que ele inicia e finaliza o dia. Então, se eu inicio o meu dia super atrasado, corrida, ouvindo uma música ruim, com conflitos, com brigas, se eu termino o dia consumindo rede social, sem fazer higiene de sono, é provável que eu não consiga me regular. Então, é o que eu sempre falo nas consultas, ser intencional. A intenção do iniciar o dia e do terminar o dia com qualidade, com objetivos, com programação e com rotina estruturada tende a ajudar muito a que esse meio, né, entre o sono e a vigília, entre o dormir e o despertar, ele possa ser mais gentil e mais tranquilo. Outro ponto. O que a gente consome, o que você tem consumido, seja ativamente ou passivamente em relação a redes sociais, televisão, podcast. Será que o que você está consumindo é o que você quer? Ou você está sendo simplesmente levado nessa corrente de informações? E outra, será que mesmo consumindo o que você quer, essa informação que você está buscando, ela faz diferença no seu dia? Ela vai somar a sua pessoa, ao seu trabalho, ao seu objetivo e propósito de vida como ser humano? É uma coisa para a gente pensar, porque a gente entra na frequência daquilo que a gente consome, né? Se eu fico ali o dia todo pegando informações violentas, agressivas, de comparação, de padrões de beleza, aquilo vai enraizar na minha mente e eu vou trabalhar em relação àquilo que eu fui consumindo durante todo o meu dia. E por isso mesmo, nós precisamos fazer uma limpeza e não alimentar pensamentos ruminantes em relação a tudo isso ou de problemas que tivemos. Como fazer isso, né? Nossa, eu não consigo, o pensamento nos controla. O pensamento, ele pode acontecer, ele pode vir de forma muito rápida, mas ele pode ser controlado. E é como um exercício. Como, por exemplo, você quisesse treinar o bíceps. Se eu quero treinar o bíceps, eu vou ter que fazer um exercício repetitivo no meu bíceps, eu vou ter que aumentar a carga, eu vou ter que ter intenção de aumentar esse bíceps. A mente, ela não é uma simples fantasia. A gente tem que fazer exercícios mentais. Se existe um pensamento ruim, lançar um contrapensamento, né, para bloquear aquele. Nossa, tal pessoa me fez algo ruim, mas o que outras pessoas fizeram de bom para mim, que me ajudaram, né? Então a gente tentar focar no que chama-se o copo meio cheio. Isso é um exercício. Isso não vem de forma aleatória. Isso não é uma conquista para poucos, isso é para quem se dedica nesse processo de aquisição de bons hábitos. Fazer reuniões com você mesmo. Eu tenho certeza que você tem reuniões eternas na sua empresa. Reuniões podiam ser resolvidas com e-mails, né? Aquelas reuniões chatas, duradouras, de cobrança. Em que momento você parou e fez uma reunião com você? Para saber como que está o andamento da sua vida, o balanço da sua vida individual, da sua vida em relação a um casamento, da vida que você tem com seus filhos, do que pode ser melhor, do que pode ser ajustado. Então, fazer reuniões com você mesmo, mensais, quinzenais, é um momento importante de pausa e de reorganização. A gente só corrige o erro que a gente vê. Então é preciso ver o erro, ver onde está o problema e depois a gente vai corrigir. Parar 3 vezes ao dia ou mais para lembrar quem é você. Quem é você, o que é que você quer, o que é que você está fazendo
aquele dia, aquela situação em que você está servindo ao seu propósito geral de vida, ao projeto da sua casa, né? Então, são pequenas pausas, não estou falando de você parar o seu trabalho, mas enquanto você está fazendo uma comida, enquanto você está almoçando, enquanto você lava uma louça, enquanto você está tomando um banho. Quem que eu sou? Qual é o meu objetivo? Quais são os meus valores? O que eu estou executando? Isso está legal dentro da minha vida atual? E por último, que você possa preservar e resgatar hobbies. O que te identifica para além do trabalho, para além dos cuidados com a casa, com o relacionamento, com filhos, com pais, com terceiros? Quem é você? O que você gosta? Eu jogava basquete anos atrás. Será que eu posso retomar isso? Eu gostava de nadar, de dançar. Então, a nossa vida ela é movida por prazer. Seja prazer no trabalho que se executa, prazer nas relações sexuais, prazer na alimentação, prazer em um hobby. Então, o adoecimento vem muito da ausência de prazer. Eu convido você a parar e observar quais prazeres você tem tido. Será que seu único prazer da vida não está vindo da alimentação? E por isso você entrou no processo de compulsão, de obesidade, de doenças metabólicas? Será que o seu prazer está adoentado e está vindo só da compra, por exemplo? Ou do consumo de rede social? Então, a gente precisa parar nessas reuniões, que eu sugeri e avaliar nossas fontes de prazer. Conseguir manter um hobby, se reorganizar. A vida tem que ser intencional, A vida adulta não tem tempo livre. Então, se você não for intencional, naturalmente você vai ficando no automático. E a gente precisa ter um esforço ativo em sair do automático. Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado. Se você acha que faz sentido para você e para outras pessoas, curte, compartilha e deixa comentários aqui. Até logo!